Então tá bom. Temos aí um probleminha que você ah, tinha já a parametrização, né? Ou melhor, já tinha a curva parametrizada, né? Aham. Daí você queria calcular o comprimento. Daí existe uma integral, né? Para isso, você faz a raiz quadrada da derivada do vetor parametrizado, né? E pronto. Daí você fez a raiz quadrada do módulo do vetor parametrizado, da derivada do vetor. O módulo da derivada do vetor parametrizado. Isso, Isso. Daí ficou essa função. isso. Colocou aqui. Daí parece que você errou a integral, foi isso? Foi a integral. Agora eu tô vendo que, por exemplo, eu mantive os mesmos limites, eu não calculei os novos, e aí depois eu misturei, tipo, as U e T, no caso, né? Tipo, eu mantive os limites de T, eu não trouxe pra U. E é isso, Meu, então. que triste. A parte mais difícil tu fez, cara. Ixi, que coisa triste, né? Que essa parte ali de lidar com o vetor parametrizado é meio chato, né? Sim, mas é realmente a integral. Entendi. Putz. Então tá bom, eu vou chegar a partir daqui, ó. Vou pegar esse cara. Mas, ó, Já tá errado com os limites. os limitantes, tu quer dizer, né? Os Isso. limitantes estão errados? Bem, isso eu não cheguei a verificar. Bem, acho que não, porque. Não, Ah, mas tá, é que não, sim, ele não sim. segue de 0 a 1, né? Como eu fiz que U é igual a 9t mais 4, que nem eu coloquei lá do lado, eu tenho que calcular os meus limites de U em função de U, né? E não manter o mesmo que eu tinha de T. Não. O que que você vai fazer muito melhor que isso? Você vai ignorar completamente. Você simplesmente vai fazer a integral indefinida, sacou? E daí depois que você passar para t de novo, é aí que você joga os limitantes, entendeu? É muito melhor fazer desse jeito. Tá. E daí você não precisa fazer todas essas trocas de limitantes. Bem, raiz quadrada, a integral da. Ó, aqui falta uma coisa, o professor podia ser chato e já ter tirado uns decimais. Nunca pode escrever integral sem o diferencial, beleza? Beleza. Nunca. Daí, beleza, aqui tu tens então para fazer a integral do u elevado ao meio. Beleza. Daí, bem, a gente sabe a regra do tombo invertida, né? Que é um elevado a um meio mais um sobre um Aham, meio mais um. Isso aqui parece que tu acertou. sim. Daí vai ficar 3 meios, né? Então fica 2 terços, né? Certo? Aqui elevado a 3 meios. Daí, isso aqui, pra ti tá tranquilo essa integral, essa parte que eu fiz? Aham, essa Tá. sim. Daí, quem que era o U? Você tinha dito que o U era alguma coisa, né? Que tinha dentro da raiz. Não lembro. Deixa eu ver É, eu aqui. peguei o que tava dentro da raiz 9t mais 9t mais 4. 4. Exato. Ah, tava aqui em cima. 9t mais 4. Pronto. É aqui que você vai jogar os limitantes, entendeu? Muito melhor. Não fica jogando no U. Tu vai se confundir mesmo. Pode ser que saia um número muito feio lá. Tem que jogar aqui. Daí acabou o problema, né? Entendeu a ideia? Tá, eu até agora tava tentando de um outro jeito, que era daí trocando os limites, que daí seria de 4 a 13, de 1 ao meio, daí tava o DT, eu tinha que transformar o DT em função de DU, e aí isso já Horroroso, tava. horroroso esse método. Dá pra fazer. Dá mesmo pra fazer, mas, tipo, não precisa, entendeu? É Dá mais fácil muito mais assim. trabalho, né? Isso, muito mais trabalho. Assim é muito mais tranquilo, né? Porque tu tá trabalhando a conta toda com T, tu usou o U só para conseguir integrar, entendeu? Então não É, tem porquê. fazer isso. Só Mas que eu sabe não o que sabia é? o É que que tu que eu. confundiu. É que tu confundiu uma coisa. Eu sei o que que tu confundiu porque eu cometo esse erro às vezes também, que é o seguinte. Normalmente, quando a gente resolve, quando a gente recebe uma integral parametrizada, uma integral de linha, né, para resolver, a gente não recebe ela com a parametrização já feita. A gente recebe ela com x, y e z, certo? Aham, Tem lá uma função que depende de x, y e z, etc. Daí o professor te dá o ponto em x, y e z inicial e o ponto em x, y, z final. Beleza. Qual que é o problema? A gente tem que converter estes pontos de x, y, z para o parâmetro t. Isso é importante fazer sempre. Sempre que tu tiveres funções de x, y, z. Só que esse problema não era assim. Esse problema já te deu tudo em termos de t. Ele facilitou muito aqui, sabe? Que ele já deu tudo em termos de t, até mesmo o ponto inicial e final da tua integral parametrizada, sacou? Então, eu acho que tu puxou isso da tua memória, entendeu? Na prova, eu preciso em algum momento mudar os limitantes da minha integração.
Mas tu não precisa fazer isso neste caso, né? Porque foi só substituição simples aqui, né? Não tem por que fazer os limitantes na substituição simples, beleza? Então precisa. Tá, acho que sim. Tu tá confundindo uma coisa que é muito básica porque você está misturando as coisas. É isso. Isso aqui é extremamente trivial em comparação com as coisas que tu fez. Muito trivial. Eu não sei nem como falar assim outras palavras, porque assim, o que acontece é, normalmente você recebe isso aqui, ó. Sei lá, uma coisa horrorosa desse gênero assim, né? Daí o professor fala assim, ó, esse negócio começa no ponto, sei lá, um, dois, três, e acaba no ponto 4, 5, 6. Aí, esses pontos aqui você tem que passar para o parâmetro t, entendeu? Isso aqui vai ser t, sei lá, t igual a zero, e esse aqui vai ser o t igual a 1. Você vai ter que fazer de alguma forma essa conversão. Tu vai fazer isso depois que tu achar o vetor parametrizado. Isso não tem absolutamente nada a ver com o que tu fez, entendeu? De tentar jogar aqui nesse U. Que esse U aqui foi só para tu conseguir resolver a integral. Não tem absolutamente nada a ver com as parametrizações da conta. Percebe? Aham, A ideia é essa. Então foi essa confusão que tu fez, tá bom? tá. E aí, Daí já era. tá. Aí é que fica fácil. E naquela 2 eu acho que então eu também errei confundir a parte de troca de variáveis, né? Porque a primeira parte eu fiz certa, que foi se elas colidem, a questão 2, né? Que é se as duas partículas que se movem ao longo das curvas especiais colidem. Para colidir, elas teriam que ter. Aí eu tinha só igualado, né? É isso que eu. Só que depois eu tinha que ter feito uma em função, acho que de S, pela resolução que eu tinha antiga do professor. Então, o exercício depois trocava para eu achar o momento onde elas se interceptavam. Nossa, que bagunça a tua conta. Eu vou dar uma dica, tá? Sempre peça. Essa dica me ajudou bastante. Sempre peça para o professor ele te dá uma folha de pauta extra para que você consiga escrever todo o teu desenvolvimento uma continha embaixo da outra. Porque Ah, ele imagina, tinha passado, só que eu achei que ele tinha espaço e fui fazendo por aí, só que eu acabei confundindo até é, as coisas. imagina um professor que já está há 30 anos corrigindo prova, né, cansado, daí pega uma prova assim meio bagunçada. Ele não vai olhar, não vai dar, sabe? Não vai dar muita importância, vai só zerando e pronto. Então, não me parece aqui que você fez tudo muito errado, né? Mas o professor deu pouca nota aqui. Valia quanto essa questão? Levou nem uns 2 pontos, né? Não, mas é que eu errei a resposta final, porque eu troquei alguma coisa de ST, essas trocas de variáveis que eu acabo confundindo. Uhum. Bem, bem, vai me explicando o que você fez aqui, então. Você tinha os vetores parametrizados e para colidir, qual que foi o seu argumento? Para eles colidirem, A conta veio eu para cá. eu peguei e deixa eu lembrar. Ah, eu tinha que ter um momento onde os dois parâmetros ali do vetor, por exemplo, a parte x dele, né, passando em x, y, z, tinham que ser iguais. Então, o Ah, t de sim. cima tinha que ser igual a 1 mais 2t, que foi o que eu escrevi ali embaixo. X igual a X, Y igual a Y, Z igual a Z, né? Exatamente. Isso, Foi para o que você colidir. fez. E daí eu botei Aham. ali t igual a 1 mais 2t. Só que isso não é verdadeiro. Ah, T daí ali eu igual a 1 achei mais 2. menos 1 é igual a t, né? Aí eu achei menos 1 é igual a t. Daí eu substituí no, meio que no y, né? Porque daí tinha que funcionar para y também. Tipo, para colidir em x tem que ser igual a x, y igual a y, e z igual a z. Exatamente, Aí tudo eu no mesmo tempo. peguei isso, daí eu peguei ali aquele t igual a menos 1 do primeira parte que eu fiz, igualando x e apliquei no y. Então, botei que, tipo, t ao quadrado tem que ser igual a 1 mais 6t com o valor de t que eu achei para x. Daí, como um deu igual a menos 5, elas não colidiam, porque tinha que ser verdadeiro para y também. Aham, Daí, exatamente, beleza, perfeito. não colidem. Aí, meu problema foi na parte do como elas se interceptam. Ali que eu errei. Pois é, quando ele fala assim, pô, pra mim interceptar e colidir é a mesma coisa, qual que é a diferença de um pro outro aqui? Isso que eu tô achando estranho. É que ele fez um exemplo igual até meio que em aula, que daí ele trocou o t e botou uma delas em função de s, que tu ia ter para um t da primeira, um s para a segunda. Daí tu ia achar dois vetores onde elas se interceptavam. Ah, tá, então você tá mudando, é isso? Não, não é que...
Ainda Isso, tipo continuo sem assim, ó, entender a diferença de interceptação e de colisão no contexto elas do iam se problema. interceptar em algum ponto do espaço, se não me engano, é isso, era a linha que ia. E daí, por exemplo, eu poderia fazer, eu faria de novo o mesmo raciocínio, só que do segundo vetor eu pegaria e faria, transformaria T em função de S, que para algum T eu ia ter um vetor, o outro, fazer uma troca de variável. Foi assim que ele resolveu em sala de aula, por exemplo. Aí aquele t é igual a 1 mais 2t, ele se transforma para t é igual a 1 mais 2s. E aí eu vou achar. O Era, S em função de T para que socorra. foi meio que nessa linha que eu lembro que ele fez em sala de aula. Tá, eu acho que eu entendi. É porque eu acho que eu entendi a diferença. Uma coisa é colidir, mas digamos que uma das partículas tivesse esse comportamento. Beleza, ela parou de se mover, parou aqui. E do nada uma outra partícula começa a se mover e faz isso. Isso, Elas não se colidiram, mas as suas isso, trajetórias interceptaram. é Exatamente. isso. Aham. Daí você tinha que, de alguma forma, perceber se tem algum ponto na trajetória das duas, em qualquer momento do tempo, que seja igual. É isso? Aham, acho que é. Então, exato. Então, de alguma forma, você tinha que igualar as expressões de posição, mas não buscando um tempo um instante que elas fossem iguais, apenas que em algum momento você tivesse a mesma posição em alguma das, du, das duas equações. Agora, como fazer isso sem, de modo direto, igualar as equações, que foi o que você fez no primeiro caso e fez certinho? Aí tu falou sobre parametrizar. Isso aí que eu não tô pegando muito bem de primeira aqui, não, cara. Não entendi por que parametrizando uma em função da outra daria. Tipo, até Então, consigo foi parametrizar, isso que mas. ele fez num exemplo de aula, que foi igual a esse até. Deixa eu até pegar aqui o que ele fez. Mandei, mandei. Ele. Cadê? Deixa eu achar. Ele pegou e daí depois ele fez para B, ele parametrizou a segunda em função de S. Daí ficou a primeira T ao quadrado e T ao cubo, e a outra ficou 1 mais 2S, 1 mais 6S e 1 mais 14S. Aí ele fez a mesma coisa que eu fiz na primeira, que é T igual a 1 mais 2S, e substituiu de novo na segunda. E ele achou um S para aquele, e fez o T igual a 1. Deixa eu ver como é que ele achou o T igual a 1, é isso que eu não tô lembrando. Eu posso mandar uma foto, talvez, de como ele fez, que eu não. Claro, eu acho bem melhor, por favor. Daí a gente vai conversando sobre como ele fez, beleza? Eu acho que eu não tinha entendido como ele fez e fui tentar pelo mesmo caminho e me perdi, sabe? Aham, deixa eu abrir aqui, só um segundinho. Show, tá aqui. Ah, caramba, que bug para sair esse negócio. Tá bom, mas tá aqui, tá aqui, tá aqui. Agora tá, aqui tá um pouquinho mais organizado. Vamos ver aqui. Isso já é o procedimento que você estava me falando, né? Ele Isso foi igualou eu fiz para 1, né? Que daí isso. ficou os dois em função de T. Aí quando ele foi querer se tinha um ponto onde a trajetória das partículas se interceptavam, ele transformou a segunda em função de S e fez o mesmo raciocínio, parece. Perfeito. Ele pegou uma equação que era um negócio completamente diferente e trocou o T por S. Sim, a primeiro momento eu tô achando isso meio estranho, mas é porque ele tá dizendo, eu não quero que os T sejam iguais. É isso que ele tá dizendo com esse S, Porque entendeu? como tu já viu que não tinha um T que elas colidiam, é isso que eu tô tentando entender. Ele pegou e trocou a segunda para S para ver se algum ponto de T para algum S
elas iam se interceptar na trajetória. Acho que foi essa a Aham, linha de raciocínio. aham, entendi. Então, agora eu quero ver como é que ele fez isso. Vamos ver aqui. É, ele substituiu 0 e 1/2, with no reason. Acho que ele pegou dois t's, tipo, t igual a zero e t. Não, ele achou um S primeiro, tá vendo ali? Ele substituiu 1 em 2. Então ele pegou aquele t ao quadrado, só que daí foi, porque ele achou da primeira t igual a 1 mais 2s. Daí substituiu e achou um S. Então, para S igual a zero, ele voltou depois na primeira e encontrou um t. Então, quando tu chegou em S igual a zero, tu teve um t, onde os parâmetros de x se tornavam iguais, então eles se interceptavam, mas em tempos diferentes, né? Perfeito. Você está dizendo os parâmetros de x, y, z, né? Isso. Exatamente. Perfeito, sim, sim. Foi meio que um sisteminha, né? Um É, sisteminha de foi um 3 sistema. equações e 2 incógnitas, né? Foi tipo isso. Legal, legal. Legalzinho. Entendeu como é que ele fez? Então, agora eu acho que daria pra gente fazer o que você fez de errado, né? É, eu Vamos não ver sua entendi onde prova. é que eu errei ali agora. Vamos igualar essas coisas e vamos resolver. Virou mais um sisteminha de matemática básica do que, sabe? Do que Aham. envolvendo matérias de cálculo vetorial mesmo, entendeu? Então vamos lá. Que será que é melhor de transformar em S? Eu acho que é a outra mesmo, que nem teu professor fez, né? E igual a 1 mais 2S, né? T quadrado igual a 1 mais 6S e T ao cubo 1 mais 14T. S, certo? Aham. Então, a gente pode, por exemplo, isolar sabe, não precisa nem isolar, né? A gente pode dizer que T é 1 mais S quadrado e já jogar aqui mesmo, né? Entendeu o que eu quis dizer? Isso, Vai ficar... sim, porque a primeira já tá isolada, tu só tá trazendo. Exato, Foi isso que ele fez, né? exatamente. 1 mais 6S. Daí, claro, infelizmente não tem nada que dá para simplificar assim, né, muito direto. Você vai ter que fazer o quadrado aqui, né? Vai ficar 1 mais 4S mais 4S quadrado. Concorda comigo? Aham. Isso. Legal. Você faz qual curso aí em Floripa? Engenharia civil. Ah, pô, então deve ter sido bem difícil tu passar na URGS lá, né? Porque a concorrência é alta nesse curso. Sim, eu entrei pelo Enem ainda. Poxa, parabéns. Obrigada. Vai ficar 4. Que daí tu sabe que isso, depois deixa em função, eu deixei em função, pra não precisar fazer a Bhaskara, né? Daí tu sabe que tu tem um S igual a zero. Exato. E depois tu pega o 4S menos 2, tu vai ter S é igual a 1/2. Eu tô muito triste com isso, porque tu fez umas coisas muito cabeludas. E esses detalhezinhos aqui, né? Ai, ai, ai. Pena, né? Eu me perdi, tipo, justamente do conteúdo que eu não lembrava lá de calcular, cálculo B, que fazia muito tempo que eu não via. Aham. Poxa, que coisa, cara. Mas, ó, o importante é que você tá conseguindo acompanhar a matéria. É só o que você não lembra mesmo, né? Com certeza você vai conseguir bem na tua prova de quinta. É quinta que tu falou, né? Isso. Isso. Muito bem, então fizemos mais uma aí. Temos outra aí para fazer? Tá, sim. Porque depois eu só retomo. A 4, por favor. Deixa eu baixar aqui. Baixar. Depois você disponibiliza as notas, né? Além da gravação. Sim, sim. Tá. Ah, blá, blá, blá. Identifique e Não, esboce a 4. graficamente. Ah, tá, tá. Tem que ser mais um pouquinho. Suponha que você comece no ponto 003, se mova 5 unidades ao longo da curva, desta bela curva aqui, que já está parametrizada para nós, né? Que maravilha. Na direção positiva. Onde você está agora? Daí. Eu não faço a menor ideia como é que eu faço. Ele não tinha feito um exemplo desse? Esse aí tinha uma questão na lista que eu não tinha conseguido também. Eu tentei fazer a lista, eu não consegui fazer essa de jeito nenhum, e eu lembrava meio que da resposta, eu sabia que tinha que ser um depois ali no seno. Era isso que eu lembrava, tipo, eu lembrei da resposta e eu não consegui resolver, sabe? Você lembrou de um negócio muito detalhe aqui, talvez não nem ajude tanto, né? Mas vamos Eu lá. teria que meio que começar do zero, essa que eu não entendi. Tá, vamos ver se eu entendi bem então também. Você tem um ponto, beleza. Se moveu 5 unidades ao longo da curva, na direção positiva. Bem, é que essa curva, ah,
como o próprio nome diz, é um negócio curvo, ok? Uhum. Agora, ele está dizendo que ele moveu 5 unidades de comprimento, eu acho que ele quer dizer, né? Porque quando a gente Isso, calcula ali o comprimento, é unidade de comprimento. Agora, o negócio não precisa ser reto, né? Pode isso, é ser um uma negócio. coisa, por isso eu acho que ele usa o comprimento de arco, né? Exato. E daí, tá, eu acho que eu sei fazer. Meio que a gente já tem a resposta da integral, entendeu? A resposta é 5. Esse é o detalhe. É Né? isso que eu não consegui chegar. Como é que eu cheguei no 5? Pois é. Porque quando tu resolve uma integral de linha, né? Uma integral para arrumar comprimento das coisas, o que que você encontra como resposta? Você encontra o comprimento dessa corda que você tem ali, certo? Aham, Só que aqui ele já está te dando a resposta. Ele já falou, ó, a resposta da integral é 5. Foi tá. isso que ele falou. Então agora a gente tem que fazer a integral e, e saber, né, como é que o x, o y e o z, eles variam, né? Eu acho que tem a ver com isso, porque a gente quer encontrar outro ponto, né? Agora, como que a gente vai fazer isso, né? Deixa eu pensar aqui, só um segundinho. Tá. Se a gente for pensar na integral em si, já que ele falou aqui de integral, a gente sabe que 5 é igual a integral e começa num determinado ponto. Se a gente for pensar parametricamente, quem que é esse ponto aqui em termos de t, você sabe? É só Não. você olhar, por Ah, exemplo. sim, eu pego ali, por exemplo, qualquer ou um x, ou um y, ou um z, e igualo aquele ponto, não? Exatamente. Então você tem que concordar comigo que o t inicial é zero, certo? Por quê? Porque qual é o número que eu tenho que colocar no t aqui para que dê zero? O zero. Qual é o número que eu Uhum, tenho que colocar aqui para dar zero? Zero. Qual é o número que eu tenho que colocar aqui para dar 3? Cosseno de zero é 1, 3 vezes 1, 3, certo? tá, Então, tá. beleza. Quem é que a gente quer descobrir? Esse ponto aqui. Entendeu a lógica? Hum, Nós não estamos procurando onde a gente está, a gente quer saber o ponto final, tá. certo? Daí tu só vai pegar uma daquelas ali, tipo, tu vai pegar, por exemplo, para x. Não. Eu estou fazendo a integral parametrizada. Eu tenho que pegar a raiz quadrada da derivada do vetor parametrizado. Por que que eu pegaria um só se a minha integral paramétrica aqui depende do t? Eu tenho que. Bem, eu tenho que resolver essa conta. Quando eu resolver essa conta, eu vou encontrar qual é o valor do t final. Talvez foi isso que você confundiu e eu também poderia ter colocado t. Eu vou encontrar quem é o t final, ok? Vai me dar um número, não sei, 4, 5, não sei. E daí, quando eu achar esse número, eu vou de novo comparar com os meus valores de x, y e z para ver quem que é ele, quem que é este t aqui em termos de x, y, z, entendeu? Mais ou menos, mas acho que se a gente começar Não, com não, essa. vamos lá, vamos lá. Ó, é que eu tô cansado já, mas é que é que para mim é muito louco tu entender as coisas mais difíceis e isso aqui é meio óbvio. Tipo, por que que isso aqui é zero? Não é por causa desse ponto aqui, em É, comparação por com esses causa desse caras? ponto, sim. Justamente. Então, quando eu resolver essa conta toda aqui que eu tenho que resolver, já vou colocar a derivada ao quadrado aqui, eu vou encontrar esse cara aqui, você concorda comigo? É isso que eu tô tentando visualizar. Você vai resolver uma integral e vai aparecer TF no fim da sua integral. Daí você vai conseguir encontrar o valor dele. Deixa eu pegar. Tá, porque a fórmula do comprimento de arco é. Não, não, aí que tá. Não mistura as coisas. Não tem nada a ver com fórmula de comprimento de arco aqui. É só resolver a integral. Vai aparecer o TF naturalmente, como Tá, se mas o que fosse que seria o S que eu tô fazendo a integral do módulo. S. É, ali tu não botou. Ah, não, tu botou 5. Tá, 5 é igual. E essa fórmula que você que tá do lado direito, né? De 0 a 1 ponto. Que é o O que eu quero módulo. descobrir, certo? Tá, mas aqui que tu tem o módulo da raiz e dt. Isso não é de uma das fórmulas do cálculo vetorial? Sim, sim. É a integral do comprimento de um fio. Tá, então eu Exatamente. tô usando o comprimento de arco, que é ele igual de AB, o módulo de R' de T, Ah, bom. Pensei que você tá dt. pegando alguma fórmula, tipo, copiada, assim, de algum lugar Não, eu mais. tô pegando a fórmula e eu tô tentando pegar, tipo, o raciocínio do zero, sabe? Ah, sim. É, sim. Tá. É isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo justamente isso, calculando o comprimento do arco desse problema, que começa no ponto Tá, zero não, zero peguei, três eu em peguei T. aqui.
Ah, beleza. Tá. Daí agora sim, a gente tem que fazer a derivadinha aqui do vetor parametrizado, né? Quem é? É, é 3 cosseno θ, 4. Essa até acertei já ali. Daí eu tinha substituído o ponto ali. Acho que foi esse o meu erro. Eu usei ainda o R duas linhas. Acho que eu não tinha que ter usado o R duas linhas. É, provavelmente não. Vamos lá. 9 cosseno ao quadrado de t mais 16 mais 9 seno ao quadrado de t. Daí esses senos e cossenos vão desaparecer, né? Pela propriedade da Tá, trigonometria, deixa lá, eu lembra? só lembrar. Tu tá pegando. Tu já fez direto ali, tipo, se o R de T. Ah, tá, tu já levou ao quadrado. Tá, beleza. Exato. O, Beleza. é, o módulo do Aham, vetor. Aham, aham. beleza. Tá. Daí aqui vai desaparecer vai desaparecer os carinhas, vai sobrar só o 9, certo? Daí vai ficar Tá, vinte porque e tu tinha cinco. cosseno ao quadrado e seno ao quadrado, que é igual a 1. Exatamente, propriedadezinha lá da trigonometria. Daí vai virar raiz quadrada de 25, que é o 5, Tá. certo? Isso. Aham. Daí, pronto, daí vamos resolver essa integral aqui. Vai ficar 5 igual a 5t, e é isso, do Sim. zero ao tf, ok? Tá. Beleza. Mata os 5, né? Tu vai ficar com 1 igual ao t final menos o t inicial, que é zero, ou seja, o t final é 1. Hum, Pegou a ideia? peguei a ideia. Massa, né? Muito massa esse problema. Nunca tinha pensado num problema assim. Tá. Triste é ter isso na hora da prova lá e não ter pegado a sacada, né? Mas é porque, sei lá, sabe o que eu acho? Se eu fosse chutar, eu ia dizer o seguinte: quando tu estudou para essa prova, tu ia até o final, quero dizer, tu jogava os limitantes e chegava na resposta final quando tu fazia os teus Sim, exercícios? sim. Porque normalmente a gente erra muito esses negócios de limitante quando a gente não está acostumado a fazer isso, né? E fazer a conta até o final. Mas a Uhum. gente não acabou ainda, a gente só achou o TF. Tá. Agora a gente precisa achar quem é o ponto, né? De novo, o que que a gente vai A fazer? gente vai substituir lá 3 cedo, daí Exatamente. o. Tá, tu já achou? Esse seria o meu T, né? Seria o T, exatamente. Então, por exemplo, aqui vai ficar x igual a 3 seno de 1, que é meio bizarro, Uhum. y igual a 4 4. vezes 1 e z igual a 3 cosseno de 1. O que é bem bizarro, né? Porque daí tu vai ter o ponto, tu vai ter exatamente esse ponto final aqui, que é o que o professor está pedindo. 3 seno de 1, Aham, 4 e 4. 3 cosseno de 1. Era essa a resposta? É que a resposta eu sabia, eu lembrava que o T tinha que dar 1, eu só não conseguia chegar nele. Ah, tá, mas tipo, o pontinho aqui você viu em alguma prova já que a Não, resposta era é? da lista de exercícios que eu não tinha conseguido, que eu tinha tentado fazer também, e aí eu tentei fazer e tinha na resposta da lista que era esse ponto, e eu não conseguia chegar nele. Entendi. Pô, então tu chegou no 1, deixa eu ver se entendi o que aconteceu contigo. Tu chegou no 1 e acabou não conseguindo. Putz, era só jogar na Não, eu não fórmula, né? consegui chegar no 1. Eu sabia que tinha que ser, eu tinha que achar que o T era 1. E eu não consegui achar o T igual a 1. E aí agora Ah, eu vi por que, que o T era igual a 1, porque tu levou o ponto ali embaixo, tu queria saber. Foi ali na fórmula do comprimento de arco. caramba, que bad. Mas você tá bem, pô. Você tá conseguindo fazer as contas, só tá faltando o detalhe final pra ganhar o ponto todo, né? É isso. Tá, essa aí foi então, obrigada. Beleza. E aí, eu acho que ali na 5 também, eu errei alguma coisa de sinal. Talvez Vamos foi ver. que ele circulou ali, foi sinal e um quadrado. Agora deixa eu lembrar o que que eu tinha feito. Vamos ver, vamos ver. Será que foi Sim. quando eu calculei o produto vetorial que eu me perdi? Abri. É a última folha da prova, né? Isso, a última folha da prova. Sabendo que a torção de uma curva. Putz, o que é isso? Nunca tinha visto essa fórmula na vida. Determine a torção da curva. Ah, não. É isso aqui? É fazer as derivadas? Então, ele me deu meio certo, eu acho. E aí ele botou ali que circulou meus sinais lá no produto vetorial. E depois, quando eu apliquei a fórmula da torção, ele corrigiu também a mesma coisa. Mas sim, aplicar na fórmula. E daí a gente sabe que essa é a fórmula da torção.
E eu tinha que fazer o R', o R duas linhas, o R três linhas e aplicar lá. Eu acho que foi isso, só me perdi, então, no Você produto só vetorial. esqueceu que quando você pega o módulo de uma coisa, é sempre o quadrado mais, né? Ah, Nunca vai ser negativo o módulo, foi entendeu? isso. Quando eu levei o menos 2t ao quadrado, eu esqueci do quadrado. Foi Sacou? isso, tá. Esse cara Ai, é olha que eu negativo, errei. ok. É, pois é, só. É, Ah, não acredito que você perdeu um ponto por causa disso, cara. Nossa, que sim. tristeza. Mas sim, né? Módulo sempre positivo, exatamente. Tá. Né? Aí agora a última, eu acho que você vai poder me ajudar bastante, porque essa eu meio que confundi totalmente. Eu não sabia fazer pela linha do cálculo vetorial, e daí eu meio que fui pela linha da física, e até na física eu já me perdi, porque eu tinha feito física há muito tempo. Como Na você... verdade, é meu raciocínio meio que foi certo, do tipo, ó, um projétil disparado com uma velocidade escalar inicial de 200 metros quadrados, metros por segundo, e ângulo de elevação de 60, determine a altura máxima. Eu sei pela física que a altura máxima vai ser quando o meu t for zero. Ele vai parar lá em cima e depois ele vai voltar a descer. Mas ele não queria que eu usasse, fosse pela física. Ele pegou e disse que quem foi pela física, ele não ia dar certo. Vocês foram muito malandro, né? Assim. Ele queria que fosse. Eu não sabia falar de cálculo vetorial, eu acho que isso que eu precisava de uma ajuda. Como é que eu resolvo isso por cálculo vetorial? Bem, vamos pensar que eu também, a primeira coisa que me veio foi física, né? Ele Projeto falou. disparado, não pode, né? Tu tinha Não, essa não. velocidade inicial, daí tu quis construir o vetor velocidade, né? Parametrizado, perfeito, isso É, parece certo. é que essa forma do vetor parametrizado, eu acho que ele deu na. Tinha na folha de formulário. Ele deu um formulário. Aham. E aí, Daí, nessa folha do formulário, eu tenho lá que velocidade. Eu tenho que R de t é igual a V0 cosseno de θ vezes t em i, mais exatamente aquela fórmula que eu coloquei ali, ele deu. Agora, como eu saio disso e acho, eu não sei. tá, eu vou tentar fazer aqui, tá? Pensando do ponto de vista de matemática mesmo. Vamos ver no que sai. Eu vou Tá. tentar esquecer da física por um segundo. É difícil, né? Porque tu É, lembra, tipo. é meio que automático tu ir colocando determinadas concepções da física, assim, para resolver o problema. Deixa eu coisar aqui e vamos começar do zero esse problema, então. Tá. Nós temos, então, essa informação. Vamos desenhar, né? Sempre bom desenhar. Então, a gente tem aqui o chão, e aqui está a parede, vamos dizer assim, que significa tipo eixo Y. Aham. Daí você tem um vetor. Nossa, tá feio isso aqui. Um vetor que ele tem esses 200, eu vou chamar ele já de R1, né? Não é R2, é R1. Sim. É igual a 200 metros por segundo. E agora, 60 graus aqui, beleza? Muito bem. Quando eu vou definir esse vetor que eu acabei de desenhar aqui, Mas esse teu vetor, ele é o R' ou ele é o R de t? Porque o R de t é um vetor posição, né? E aí o R' é de t é um vetor velocidade. velocidade, porque eu estou usando 200, que é velocidade, Ah, certo? tá. Isso. Tá. Só que o que que acontece, né? Esse vetor, ele é um vetor diagonal, então ele pode ser visto ahn, por decomposição de vetores, certo? Uhum. Então a gente poderia pensar ele assim já como 200 vezes o cosseno de 60, né? Cosseno de 60. Por quê? Porque essa é a minha primeira componente. Eu estou pegando a componente horizontal, certo? Uhum. E se a gente lembrar, assim, ele devia ter falado assim, ó, vocês podem usar um pouco de física, porque a gente tem que lembrar que na Terra só tem gravidade vertical, não tem gravidade Ah, sim, horizontal. isso sim. Isso Isso. daí ele até passou. Tanto que na fórmula essa do R de t, é que a gente já tem a fórmula do R de t, né? Acho que tá. E daí ele já coloca a gravidade lá no meio, que é R de t é o V0 cosseno de θ de t em i, mais aquela fórmula que eu escrevi na fórmula ele já deu. Isso, eu tô fazendo do zero. Tá. Tá? Daí, tipo, veja, no x, né, isso vamos dizer, seria velocidade x.
Isso aqui é a velocidade y. Uhum. A velocidade x é constante, porque não tem gravidade. A Sim. velocidade y tem a gravidade. Uhum. Vou colocar 10 aqui, porque é matemática, né? Já que ele falou que não é física. Então vai Hum. ficar. Né? Ele vai dizer pra usar 9,8. Ah, vá merda. O cara me manda essa e depois tira a nota de quem tá fazendo coisa com física. Nada a ver, pô. Cosseno de 60 vai ficar 100 aqui. Daí vai ficar aqui, seno de 60 vai ficar raiz de 3 sobre 2, ou seja, 100 raiz de 3 menos 10t. Beleza? Uhum. Eu vou até colocar numa linha só. Muito bem. Então agora, né, o que que você tem que fazer aqui? Ele está te pedindo qual que é a altura máxima, né? Ele está pedindo qual que é a altura máxima. Eu não sei até qual concepção de física ele deixa usar. Porque se fosse simplesmente na fisiquinha lá da escola, né, o que que a gente faria? Igualaria esse cara a zero, porque você sabe que a Sim, altura máxima é quando, né? quando eu tenho t igual a zero. Exatamente. Mas o que que eu vou fazer aqui pensando só do ponto de vista de matemática? Eu vou integrar esse vetor para encontrar o vetor posição, sacou? Eu acho que talvez era essa linha que tinha que ter ido. Isso. Vetor posição vai ficar 100 t, e aqui 100 raiz cúbica de t menos 5t ao quadrado. Concorda comigo? Sem ter, tá? Sim, T ao sim. quadrado sobre 2, o Sim. 2 dividido 10. Aham, Isso. aham. Daí, bem, o que que acontece, né? Aí eu acho que no final tem que aplicar em física, né? Tipo, QT igual a zero. Pois é, o professor ele fez uma questão muito ambígua, né? Porque como é que eu vou encontrar o ponto máximo? Eu encontro um ponto máximo na matemática Só que derivando igualando a zero, certo? sim, Então, por isso acho que que eu já talvez é igualo. isso. Não, mas aí é que tá, eu integrei. Eu integrei para achar o vetor posição aqui. Na realidade, pensando só em matemática, eu falaria, pô, eu Mas sei será que que. eu não tinha que ter derivado, então, a minha R de T do lançamento oblíquo com a fórmula que ele deu e daí igualar, e aí pegar só a parcela em J e daí igualar a zero? Igual a zero, não. Aí que E tá. pegar e botar T igual a zero na parcela em Y, A só que daí eu fórmula que ele integrando. deu, a fórmula que ele deu. Bem, qual fórmula que ele deu? Porque eu tô tirando Tá. A os forma dados que do ele. enunciado. Sim, sim, mas ele deu a fórmula no questionário do lançamento oblíquo, que é a que eu escrevi na minha prova. V0 vezes cosseno de θ t em I. Essa aí, ó. Essa R de T ele deu. Tá, ele deu isso na prova. Tu tinha que Isso, então, derivar isso aqui igual a zero. era isso? Mas aí foi meio que isso que eu. Pois é, tipo, tá estranho, o que que ele quer que eu faça? Porque, tipo, não tem o que eu fazer com isso aqui, entendeu? Eu poderia simplesmente integrar isso aqui agora. Poderia, mas ia para onde, entendeu? Para chegar no ponto máximo, eu não vou colocar o quê? Eu não sei, entendeu? Deixa eu ver. Ah, talvez ele queira que a gente faça isso aqui, olha só. Eu acho que eu entendi. Ele quer que a gente iguale isso aqui a zero. Eu vou encontrar o valor do t, entendeu? Deixa eu ver, eu achei que eu tirei foto de uma prova que o menino gabaritou. Peraí. Ele pegou aquela. Posso mandar daí? Deixa eu te Manda, mandar. mas eu acho que eu Foi, já entendi o que que é para fazer. foi o que o menino gabaritou a prova. Daí eu peguei e tirei uma foto pra tentar refazer. Mandei ali. E ele fez em duas linhas. Isso que eu fiquei tipo, ai, daí Ah, tu fez em duas então, linhas. então é alguma coisa mais fácil do que a gente está imaginando. Vamos ver. Quando isso é zero, a altura é máxima. Tá, perfeito. Era o que tu estava falando, né? Daí ele encontrou o t para Tá, é zero. que ele. Mas por que eu dei. A fórmula que esse menino tá usando, ele tá com a fórmula da velocidade. Olha, ele botou Sim. V de T. Sim, foi a mesma fórmula que eu escrevi, certo? Hum. A fórmula que eu escrevi, o R' é a velocidade. Eu só não escrevi velocidade. Tá, tu botou R'. Que a Isso. velocidade vai ser 100 vezes o cosseno de θ, porque tu fez a, o vetor em x, né? O módulo dele. O módulo não. A parcela dele de x, 200 vezes o cosseno, e daí em y seno menos a gravidade. Exatamente. Foi o que ele fez também. Só que daí ele já está argumentando bem. Bem, pode dizer que isso aqui é matemático ou pode dizer que isso aqui é física. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente deriva igual a zero, a gente tem um ponto de máximo, certo? Uhum. Isso é lá da matemática. Derivou igual a zero, ponto de máximo.
Isso aqui é a derivada da posição. Sim, Então, e daí ele pegou e foi achar a posição. achou o tempo, né? Ele achou o tempo com isso igualado a zero, ele encontrou o tempo de altura máxima. Daí ele pegou esse tempo de altura máxima e jogou no vetor da posição. Só que ele Ah, jogou isso que eu não vi. Ele pegou e achou um T, mas ele isso, pegou um T pegando a segunda parcela do vetor velocidade igualando a zero. igualando as. Porque Tá. a derivada igual a zero te dá Mas olha, o ponto máximo da função. sim, mas se você pega e olha ali do lado, ele botou 200C no. Tá. Ah, tá, beleza. Igualou a zero e achou um T. E aí, com o T, depois ele integrou e aplicou o T para quando ele era máximo, em Y. Exato. Exato. Tá, tá, entendi. Ah, que ódio, por que eu não tive a sacada dessa na. Não, eu acho que você teve, você me falou, essa foi a primeira coisa que você me falou. O É que eu problema é que comecei errado. o professor ele fez um problema muito ruim. Tu não pode fazer um problema e dizer, ó, vocês não podem usar determinada forma de resolução. Senão os alunos ficam confusos mesmo. A menos que seja uma coisa muito específica, do tipo, numa prova de cálculo 1 não pode usar L'Hopital, beleza? Mas, pô, aqui, isso aqui poderia ser visto como física, por um Sim. ponto de vista, entendeu? E Então, aí, agora eu enfim. entendi. Se eu tivesse talvez desenhado e pensado no vetor velocidade, e aí ter montado o vetor velocidade, eu acho que daí ia. Sim, se tivesse sido pelo caminho mais simples, tinha, né? Aham, é que eu fui, tipo, vi que tinha uma fórmula lá do R de T, e acho que eu fui querer usar ela, entendeu? Aham, Eu fui, exatamente. tá. E na minha prova ele me deu um meio certo na 3.2 e botou equações. Eu não sei se foi. E eu posso até te mandar a foto do menino que gabaritou para ver se de fato o que que eu errei ali. Eu acho que foi pela fórmula, talvez, que eu resolvi. Do. Primeiro eu não indiquei o sentido do círculo oscilador. Não, o sentido do percurso. Que eu acho que eu não lembrava como é que eu só não indiquei, eu acho que se eu tivesse que indicar, eu ia chutar. Como é que eu sabia o sentido da elipse? O sentido, de modo geral, anti-horário é o positivo. Ah, então só pela minha elipse ser positiva nos dois, daí? Ah, não, não, eu nem vi isso, mas é que quando a gente está na matemática e na física, é de praxe que o sentido positivo de uma variação seja o sentido anti-horário numa rotação. Hum, Mas ali, por exemplo, a gente começa com seja a curva dada por R de t, e daí eu identifiquei que era uma elipse porque tu tinha o 3 na frente do cosseno, 4 na frente do seno, e que ela era deslocada a origem porque eu tinha o x, o 2 na frente, né? O 2 mais 3 cosseno, e o 1 mais 4 seno de t. Então eu sei que o ponto que ela vai estar vai ser no ponto 2, 1, o centro, e daí eu tenho ali uma elipse descentralizada da origem, né? Perfeito. Aí eu desenhei e daí eu só não indiquei o sentido. Daí ele é positivo porque eu tô com tudo positivo. Daí vai ser anti-horário, isso? Exatamente, porque está tudo positivo ali. Se tivesse um sinal de menos na frente, ele giraria no horário. Em qualquer uma das duas, tipo, eu posso ter, por exemplo, no cosseno negativo e no seno não, é que daí é algo, tipo, realmente, a matemática básica lá da parte de elipse, de função, Se você que eu não tivesse um lembro. positivo e outro negativo, provavelmente você não teria uma elipse. Eu acho que é um Ah, hiperboloide, um negócio assim, sabe? ah, Lembra que a equação da elipse e do hiperboloide era parecida? eu não lembro de hiperboloide, aí que tá. Eu acho que quando tá Ah, aparecendo qualquer coisa de hiperboloide, eu não lembro o que que é o tal do hiperboloide. Eu lembrei da circunferência, eu lembrei da elipse, porque isso aí, tipo, eu vi, acho que até no ensino médio, que eu fiz ensino médio em 2012. Então é isso que eu não, minha memória não tá tão boa. você saiu do ensino médio em 2012. Não, eu comecei em 2012, só que eu fiz técnico integrado, então eu fiquei 4 anos no ensino médio. E aí eu fiz de 2012, 12, 13, em 2015 eu saí. Então, tipo, é coisa de matemática básica que eu tô tendo que lembrar sozinha no meio do cálculo vetorial e me perco, eu acho. Entendi. Pô, quando você entrou no ensino médio, eu estava saindo da graduação. Tô me sentindo um velho agora, que droga. Bem, a diferença da elipse para hipérbole é isso, tá vendo? Ó, tem um sinal de menos. Então, se você causasse aquela mudança lá, você ia estar fazendo uma outra figura.
sacou? A única diferença da elipse pro hiperboloide é o sinal ali? Sim, só sinal. Mas aí, em termos de desenho, o desenho do hiperboloide. Como assim? Ah, que daí. Então, agora eu peguei e joguei no Google hiperboloide pra entender o desenho. Bem, daí já vira um negócio meio insano, né? A gente não tá Tá. falando Tá, exatamente disso, porque beleza. fazer Aí uma conta foi. com hiperboloide é tenso, né? Tá, aí ok. Não, tem uma na lista que eu até desisti, que era de hiperboloide. Na lista de exercícios. Daí essa eu vi que já também nem caiu na prova, porque nem o professor, quando foi pedir ajuda, ele sabia quando começar, eu acho. Mas então ali na 3 na primeira eu só não coloquei o sentido, daí ele me descontou. E aí na 3.2 ele também me descontou e colocou equações. Aí eu não sei que eu fiz, se é o caminho que eu fui, que ele pede encontre uma equação para o círculo oscilador da curva nos pontos 5 e 1 e 2 e 5. Represente cada um no sistema de eixos do item anterior. Aí o que eu tinha feito? Deixa eu lembrar. Eu tinha achado já lá em cima o R' de T e R duas linhas de T. E com, Perfeito. e com isso, eu fiz o produto vetorial entre eles. Eu tô tentando lembrar por que eu fiz o produto vetorial entre Eu eles. também. Tá, é que assim, eu não tô entendendo. O círculo oscilador é uma figura, beleza. Sim. E represente cada um no sistema de eixos do item anterior. Do item anterior, você fez aqui no mesmo lugar, né, Ai, os desenhos. aham. Daí, por algum motivo, você fez o produto vetorial da derivada primeira com a derivada segunda. Isso te daria um Isso, vetor ele fez perpendicular às também. duas. Ele também fez isso aí, ó. Tá vendo? O menino também fez isso. R' vezes R duas linhas de. R duas linhas. Por quê? O que que o produto Porque o círculo vetorial... oscilador, eu sei que o raio dele é o inverso da curvatura. E Ah, daí você aí, precisa fazer a curvatura, sim. isso, eu Uhum. tenho uma fórmula da curvatura que é o módulo de R' de T É, vetorial com R duas linhas de T sobre eh, o módulo de R' de T ao cubo. É nunca a ia lembrar fórmula da disso, mas é curvatura. verdade. É A verdade fórmula isso da aí. curvatura. Pode crer. Então tá Tá. bom. E agora eu não sei por que ele botou equações. Ah, Equações? ele me descontou e me deu 0,8 e botou equações, como se eu tivesse errado, só que eu cheguei no Onde? resultado certo. Onde Aí tá que essa aí é a escrito isso? prova do menino, né? Ah, A é minha é verdade. a outra. Tá, deixa eu Ele me fechar tirou meio aqui. ponto na primeira por causa do sinal. Na verdade, não me deu cheio por causa do sinal. E na segunda, eu não sei o que ele escreveu equações. Tá, deixa Tá, é que tem tanta coisa aqui. Achei, acho que achei. Vou abrir aqui. Muito arquivo, muito aluno, me confundo. Aqui. Como chegou aqui? Não, Onde em cima, saiu? em cima. Ah, equações. Aí. Porque eu fiz exatamente. Eu acho que só. Eu não sei o que ele Será fez. que você não deixou claro aquilo que você acabou de me falar? Não, tá aqui. Não, eu queria botar ele embaixo, ó. A curvatura. Eu tô tentando entender o que eu fiz já. Eu tava Só, tão nervosa que eu tentei me organizar. Eu não sei se eu não me atrapalhei. olha, não sei. Só sei que se você ficar escrevendo pequeno, um pedacinho de papel assim, uma conta difícil dessa, vai ficar ansiosa mesmo. Minha dica de quem já fez trocentas provas na vida é essa, tá? Mudou completamente meu fazer provas, eu ter uma folha só para fazer questão, outra só para rabisco, Tá. entendeu? Então, eu tenho Sim, certeza que vai depois te eu ajudar. trago aqui organizado. Nem isso. O cara ganha 10 conto, ele não pode, 10 mil reais por mês. Ele não pode grampear tua folha lá e corrigir separado? Pô, fala sério. Nada disso. Tá, mas Então, acho que eu agora meio que fui. Só entendeu? a parte lá da integral que. Da primeira mesmo que eu tinha me perdido. Só que talvez era mais simples do que eu tava. É que se tu olha o meu caminho na primeira, eu acho que esse eu queria entender. O que eu errei no meu caminho, sabe? Porque eu peguei o U é igual a 9t mais 4. Se você puder voltar, eu acho que é só pra gente encerrar. Ó, eu peguei e botei U é igual a 9t mais 4 ali no cantinho. Ó, lá na direita. E aí eu, Uhum. eu peguei, eu tentei, acho que
derivar para achar um DU e poder voltar, porque eu lembrava um pouco mais ou menos nesse lado. Eu sei que você resolveu de um jeito mais simples. É Mas, porque é simples, né? Mas você se confundiu mesmo na parte de integral. Eu até recomendaria que a gente fizesse uma aula só de integral básica, tá? Bem, super de boa. U igual a 9t, melhorar minha letra, 9t mais 4. Quem que é o du dt? Eu preciso substituir o dt por algo que envolva du. Então isso, é isso que eu me perdi. eu derivo. Em função de DT, tá. Vai ficar 9, ok? Só que a questão é o seguinte, quem aparece lá na minha prova é o dt. Então eu preciso isolar o dt. Vou começar Foi isso que eu passando... errei. Eu botei o DU e eu tinha que ter feito o DU DT para eu achar, então, o DT em função de U, Como é que né? você vai pôr o du dt? Você vai derivar o u. Quem que é a derivada do u? É o du dt. Derivada Sim. do y é o dy dt. Entendeu? Uhum, Então eu tenho que derivar dos dois lados, vamos dizer assim, derivando do outro lado dá 9. tá. Né? Daí agora eu isolo o dt, né? O dt vai ficar então du sobre 9. Beleza? Uhum. De Daí, se eu boa, né? vou. Agora, como é que eu volto lá? Eu Daí tenho que daí tu... trazer esse um nono na frente, né? Exato, Um nono de era a raiz DU. quadrada de... Raiz quadrada não existe em cálculo, é elevado ao meio. Era 9t mais 4, né? 9t Uhum. mais 4, 1 Não, meio, dt, certo? É isso, né? aham. Daí tinha os limitantes. Isso. A Zero gente e vai um. ignorar os limitantes, vai colocar o u, 1 meio, e agora no lugar do dt eu descobri que era du sobre 9. Então, sim, um nono para frente, du aqui. Entendeu? Uhum. O E 9 agora, foi como para é que eu frente. retorno para T? Não, daí você resolve, vai ficar 3 meios, 2 terços, aquele um nono na frente. Uhum. Retornar para t é lembrar que o u é 9t mais 4. Pronto. Troca ali o u por 9t mais 4. Só isso. Hum, O u tá. não é 9t mais 4? Então eu Aham. coloquei 9t mais 4. Daí Tá, agora então. eu volto também para os meus limitantes, 0 e 1. O meu erro foi exatamente quando eu fui lá pro ladinho e derivei DU. Eu derivei U e daí eu me confundi e botei U, DU, porque eu não. Daí eu me liguei de botar o DT. Tipo, fazer DU, DT, eu fiz U, DU. Tipo, não sei o que que me deu. Então foi lá o meu erro. Sim, você esqueceu como fazer essas integrais mais simples aí. Mas, ó, Foi. eu tô com bastante horário livre aí, se tu quiser fazer mais... Bastante é uma força É, de expressão, tem poucos. Mas se você quiser fazer mais alguma aula aí pra gente tanto revisar essas integrais básicas quanto ver a matéria da prova, pode chamar, beleza? tá bem. Obrigada. Então tá bom, eu que agradeço, já vou te mandar tudo, beleza? Tá bom, Depois eu vou beleza. te pedir também para você me avaliar lá no site, tá bom? Vou te Tá mandar o bom. link. Tchau, tchau, Obrigada. Tchau, tchau. valeu!